Olá, seja muito bem-vindo, esse é o canal Escândalo da Cruz, eu sou Pierre Elcanfor e vamos a partir de agora nos dedicar ao estudo do Evangelho de Marcos, de forma descontraída. A nossa ideia é fazer um estudo verso a verso, do capítulo 1 até o capítulo 16. É claro que alguns versos são menos desafiadores, então nós vamos apenas lê-los. Aqueles que merecerem maiores comentários, nós pretendemos fazê-lo aqui. É um prazer recebê-lo. Se ao fim desse vídeo você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, foi interessante, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para nos ajudar. Então, sem delongas, vamos lá! Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Bom, então vamos a uma breve contextualização do Evangelho de Marcos, antes da gente começar a analisar os versos propriamente ditos. O Evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi o primeiro evangelho a ser escrito. E se foi de fato assim, Marcos teria inventado o gênero literário evangelho, porque evangelho é diferente de biografia ou de qualquer outro gênero literário. Ele tem um propósito muito específico e João coloca isso de uma forma muito bela. Que tudo isso aqui, ou seja, a vida, o ministério, a morte, a ressurreição de Cristo, tem o objetivo de nos de nos apresentar a Cristo, para que nós possamos crer nele e nele termos vida. Então é um propósito diferente, uma forma de narrar diferente. Não há a pretensão de ser exato, como uma investigação jornalística ou histórica, como nós temos o costume de ver hoje. Então é uma apresentação genérica, seletiva, para nos fazer chegar a essa situação. O Evangelho de Marcos foi usado como fonte, como material para Lucas e para Mateus. É claro que Lucas e Mateus acrescentam material novo. E nada impede que Marcos também esteja aqui compilando certas narrativas, certos relatos dos feitos ou palavras de Jesus. Marcos escreve aí 3 décadas, mais ou menos, após a morte de Jesus. Estamos falando em aproximadamente 64 depois de Cristo. O termo evangelho significa boas novas ou boas notícias, Ele já era usado no contexto de guerra, quando alguém voltava trazendo uma boa notícia da guerra, mas aqui ele tem também um significado muito específico. Comumente considera-se que o nosso autor aqui é o João Marcos. João Marcos, na casa da mãe dele, a igreja de Jerusalém, se reunia, muito provavelmente, a última ceia foi realizada na casa da mãe de João Marcos, então era uma casa em que havia essa frequência, essa atividade da igreja de Jerusalém. Nós lemos em Atos que Marcos foi um colaborador de Paulo, de Pedro e também de Barnabé. Os pais da igreja, aqueles líderes religiosos que vêm logo após os apóstolos, eles tinham uma compreensão acerca desse evangelho que era a seguinte: Marcos está aqui relatando as memórias de Pedro. Então, Pedro é a fonte do evangelho de Marcos. E de fato Marcos esteve com Pedro em Roma antes da morte de Pedro. Então há indícios bastante interessantes a respeito disso. Marcos teria sido o porta-voz de Pedro. Então estamos diante, se os pais da igreja estiverem corretos, nós estamos diante de um evangelho que poderia ser chamado o Evangelho de Pedro, porque foi Pedro a fonte de tudo que vai ser relatado e narrado aqui por Marcos. Na primeira carta de Pedro, ele revela, sim, uma intenção de registrar tudo que ele viveu, tudo que ele presenciou. Então, talvez estivéssemos aqui diante desse relato que Pedro havia demonstrado interesse em fazer. Muito bem, aqui eu acho que a gente já pinta um quadro, claro, sucinto, para a gente começar
a mergulhar nos nossos versos de 1 a 8, que são os versos que vamos analisar hoje. Então já temos aí princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus significa Jeová salva, ou Jeová é Salvador. E Cristo significa ungido, aquele que foi separado, né, para uma missão especial, e já era usado desde o Antigo Testamento para se referir a reis, profetas. Isso já era usado no Antigo Testamento, mas aqui assume uma conotação diferente. E a expressão Filho de Deus aqui já começa de cara, afirmando a divindade de Cristo. E para isso a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala Filho de Deus para um judeu, não é o mesmo que falar Filho de Deus para nós hoje. Para nós, todos são filhos de Deus, né? Filho de Deus para um judeu é o mesmo que dizer Deus. Uma pessoa que se diz Filho de Deus, ela está automaticamente afirmando a sua divindade. E eu vou te mostrar isso acontecendo nas Escrituras, para que você não fique apenas com a minha palavra. No Evangelho de João, por exemplo, nós temos uma passagem lá no capítulo 5, a partir do verso 17, que você vai compreender o que um judeu pensa a respeito da afirmação Filho de Deus. Vamos lá. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Então a gente vê aqui os judeus se desesperarem com a expressão meu Pai, né? Porque aquele que diz que Deus é o seu Pai, automaticamente está se igualando a Deus. Isso na compreensão judaica. A gente precisa abandonar a nossa compreensão ocidental, a compreensão que temos hoje, e nos colocar no lugar do judeu que estava ouvindo essa expressão, certo? Então, quando o Evangelho de Marcos começa dizendo Jesus, Filho de Deus, ele já está dizendo Jesus, Deus. Alguns críticos, inclusive o Bart Ehrman, que ficou muito conhecido com a sua crítica ao cristianismo, ele que era cristão e abandona a fé e passa a escrever vários livros, e são excelentes livros, né? Eu até recomendo, é um grande escritor, uma pessoa que tem profundo conhecimento, vale a pena dar uma lida. Mas um dos argumentos do Bart Ehrman, por exemplo, é justamente de que o Evangelho de Marcos começa com um Jesus simplesmente profeta, e que lá na frente, quando você chega lá no Evangelho de João, que é o último, Jesus já assume contornos de divindade, ele já passa a ser Deus, né? Se eu não me engano, o próprio Bart já recuou desse argumento. Hoje ele afirma que mesmo no Evangelho de Marcos, o autor pensava ser Jesus Deus. Mas no começo eu me lembro dele fazer esse tipo de crítica, né? De que Marcos começa com Jesus muito simples, profeta, apocalíptico, e a cada evangelho que surge, ele está maior, a tal ponto de chegar a uma alta cristologia, como é chamado na teologia, no Evangelho de João, onde ele já é Deus, né? No primeiro verso desse evangelho, a gente já pode descartar esse argumento. Não precisamos analisar exaustivamente, né, as passagens bíblicas, mas algumas deixam claro, né, o aspecto único do Filho. Primeiro, o termo Filho unigênito, que nós vamos ver, né, o único Filho, né? Como nós vamos ver no Evangelho de João. Você tem também a fórmula batismal, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, esse Filho ele é único, não são todos os filhos, todas as pessoas que são filhos de Deus, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo também coloca o Filho numa condição única. E Jesus foi acusado perante o Sinédrio, nós vamos chegar lá, né? Nos últimos capítulos. Ele foi acusado de blasfêmia quando ele disse que ele era o Filho de Deus, né? E acima disso ele ainda falou que ele era o filho do homem de Daniel, nós vamos ter tempo de analisar isso. Mas uma das coisas que levou Jesus à morte foi justamente dizer que ele era o Filho de Deus. Então, com tudo isso, eu quero apenas te mostrar que essa expressão Filho de Deus é muito mais complexa do que nós pensamos. E ela revela, sim, a divindade de Cristo, logo no primeiro verso. Marcos aqui nos avisa que essa boa nova, essa boa notícia da vinda de Jesus, e nós vamos entender mais para frente por que ela é uma boa notícia, não vamos acelerar as coisas, mas Marcos está aqui dizendo que essa boa notícia havia sido prevista muito antes. E ele cita aqui dois profetas, ele cita Isaías e cita Malaquias. Vamos ler apenas Isaías para você ter uma ideia de onde Marcos está tirando isso. Isaías capítulo 40, a partir do verso 3, nós lemos o seguinte: uma voz clama,
No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então nós temos aqui Marcos citando essas profecias, para mostrar que isso havia sido previsto. E aqui há uma voz do que clama no deserto, que foi identificada a João Batista, A voz do que clama no deserto viria preparando o caminho para o Senhor. Então, se João Batista é a voz do que clama no deserto, que prepara o caminho para o Senhor, quem é o Senhor? Obviamente, Jesus é o Senhor. Mais uma vez, Jesus está sendo igualado ao Senhor, a Deus. Para a gente finalizar esse vídeo hoje, vamos analisar a questão do batismo de João, O batismo de João era um batismo de arrependimento, diferente do batismo que vai ser praticado após a morte e ressurreição de Cristo. O batismo de João tinha o objetivo, então, de preparar o terreno, e eu vou te explicar como. As pessoas que se aproximavam de João, que ouviam sua pregação, eram conduzidas ao arrependimento. Elas desenvolviam uma autoconsciência da sua necessidade de salvação. Elas olhavam para si, viam todos os seus erros, os seus pecados, se arrependiam e se colocavam numa posição favorável à mensagem de Cristo, a mensagem do reino de Deus, e colocavam essas pessoas abertas e totalmente disponíveis para compreenderem a obra de Cristo na cruz, a qual nós vamos desenvolver um pouco mais adiante. Esse batismo, ele é diferente porque ele apenas prepara. Não há evangelho sem arrependimento. A pessoa precisa ter consciência de si mesmo, da sua condição espiritual precária, da sua necessidade, da sua carência, para que ela possa se lançar então em fé diante de Cristo Jesus. Esse batismo de João, então, anunciava o batismo de Cristo, o batismo que seria feito com o Espírito, o derramamento do Espírito dentro do coração daquele que crê em Cristo. E esse Espírito, sim, capacitaria a pessoa a viver de uma forma diferente. Porque se fosse somente o batismo de João, a gente viveria num ciclo eterno de arrependimento e erro, arrependimento e erro. Mas o batismo de Cristo traz a possibilidade de, uma vez o Espírito de Deus habitando na pessoa, essa pessoa ser transformada gradativamente. Então é isso que ele está dizendo, que o batismo de João era com água, mas que viria aquele que batizaria com o Espírito. Não se preocupe, porque nós vamos trabalhar cada um desses pontos nos próximos vídeos, daqui até o último capítulo. Eu estou apenas anunciando o cenário para que a gente possa se aprofundar nos próximos vídeos. Mas por enquanto fique com isso. O batismo de João prepara espiritualmente uma pessoa, coloca essa pessoa numa condição de arrependimento, para que depois ela possa receber o perdão que será derramado por Deus na obra de Cristo na cruz, para que ela possa então ter uma vida de intimidade com Deus, sem separação, sem o abismo, sem a divisão que é colocada entre o homem e Deus. A partir da obra salvífica de Cristo realizada na cruz, o homem se aproxima de Deus, pode viver uma vida de intimidade com Deus, e é isso que João está dizendo aqui. Ok? Um detalhe interessante do batismo de João é que ele inclui gentios, Judeus e gentios podem se aproximar, podem se batizar, se colocar nessa condição de arrependimento e em espera pela grande revelação do perdão de Deus que vai acontecer na vida e na obra do Senhor Jesus. A gente vai ficar por aqui hoje para não ficar muito pesado. Cada um desses elementos serão retomados e você vai ter condição de entendê-los com muito mais tranquilidade, ok? Foi um prazer caminhar com você nesse primeiro vídeo. Eu te aguardo no próximo. Grande abraço.